Glória a Deus. Lucas, capítulo 6, verso 48, diz assim: E como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Somente até aí. Queridos, o Senhor ministrou algo no meu coração nessa temática aí. Jesus já está trazendo um resumo da parábola que ele contou àquelas pessoas. Ali ele conta aquela parábola, aquelas pessoas ficam meio sem entender, aí ele chama os discípulos e começa a trazer o exemplo e trazer o que ele queria falar sobre essa parábola. A parábola do alicerce, e eu quero colocar aqui sobre um tema que está bem dentro do que eu entendo, né? E eu creio que você já ouviu, a gente que está bem dentro do meio de segurança, do meio policial, sabe quando a pessoa fala assim, ó, a casa caiu, sabe aquele termo assim, ó, perdeu, a casa caiu, vocês nunca ouviram isso, né? Só eu, né? Só eu que sou do Morumbi, né? Ah, tá bom. A casa caiu, perdeu, né? Normalmente se usa esse tema, se usa essa frase, quando se chega a alguém que buscou construir algo, estava sobre algo grande, estava sobre uma construção, mas chegou um momento e tudo desabou. Chegou um momento e agora caiu. Chegou um momento e agora aquilo que estava obscuro veio à luz e todos enxergaram e a casa caiu. Eu quero trazer esse tema para que fixe essa palavra no teu coração. Talvez você vai relembrar algumas coisas, dizendo, eu lembro daquela mensagem que o pastor pregou e ele falou assim, a casa caiu. Então é isso que eu quero deixar no teu coração, fixado esse tema, a casa caiu. Olhando para esse versículo que nós lemos, Jesus está falando sobre alicerces. Jesus está falando sobre duas casas. Tem uns irmãos que estão falando mais alto que eu, não sei onde que é. Está dando um eco aqui. Jesus está falando sobre duas casas. Jesus está falando sobre construção. Jesus está falando sobre edificação. Jesus está falando sobre duas casas que deram certo. Duas casas que foram construídas. Duas casas que foram finalizadas. Duas casas que estavam aparentes. Porém, chegou um momento que elas tiveram uma diferenciação. Chegou um momento que elas tiveram algo que as diferenciaram. E qual foi o momento? Foi o momento da adversidade. Foi o momento que a chuva caiu. Foi o momento que a tempestade veio. Foi o momento que o vento veio. Aí, essas casas mostraram aonde elas estavam edificadas. Uma estava edificada na rocha, porque Jesus fala ali que o construtor cavou, e ali encontrou um alicerce firme. Então essa casa estava sobre algo firme, firmada em algo firme. Porém a outra cavou, mas colocou o alicerce em algo móvel. Numa leitura rápida parece que essa construção foi meramente feita sobre areia, mas não, a Bíblia fala que ele cavou, mas ele não encontrou um alicerce firme. E quando chegou o momento da tempestade, a casa caiu. O que eu quero dizer para você, querido, que nem sempre aquilo que é aparente está certo e está correto. Há um jeito certo para fazer todas as coisas debaixo do céu e acima da terra.
há uma forma certa, há um jeito certo, e nós precisamos se sujeitar para que, no final, tudo dê certo. Eu fiquei pensando sobre edificação, e quando eu fui fazer os legendários, eu passei pelo Balneário Camboriú, né? E nós estávamos no ônibus, e eu não sei quem que estava do meu lado, falou, nossa, cara, tá vendo aquela torre ali? Aquela torre ali é a torre mais alta da América Latina. Eu falei, não, nem sabia. Mas eu olhei e falei, rapaz, não é que o negócio é alto mesmo? E quando eu estava vendo sobre edificações, eu fui procurar saber se realmente aquela torre era a torre mais alta da América Latina. E realmente a torre mais alta da América Latina vou gastar o meu inglês aí, tá? Vocês depois me corrijam, Luiz, depois me corrijam aí, tá? One Tower. Isso, falei certo? Mais ou menos. Mais ou menos, então tá bom. Aquela torre é a torre mais alta da América Latina. E eu olhei e falei, cara... Aí fui pesquisar, aquela torre, ela tem 290 metros de altura. Eu falei, uau, cara. Eu falei, mas se tem uma torre tão alta na América Latina, deve ter uma torre mais alta no mundo. Né? E aí eu fui pesquisar, né? Hoje o Google está aí. E eu pesquisei lá e encontrei a torre mais alta hoje, feita pelas mãos humanas. Tem uma torre que está sendo construída aí, mas não terminaram. Então, a torre que está construída e edificada, agora eu vou gastar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui o nome. Burj Khalifa. Mais ou menos? Olha aí, viu? Burj Khalifa. Pastor, onde fica esse negócio? Talvez você conhece, né? Talvez você já foi lá em Dubai. O dia que eu for para Israel, eu quero fazer uma paradinha lá em Dubai, entrar nessa torre, tirar umas fotinhas, né? Passar também em Paris, vou levar minha esposa. Estou profetizando, meu amor. Né? Amém. Receba aí, em nome de Jesus. Né? Fazer umas paradinhas e depois vamos para Israel, glorificar o Senhor. Fica lá essa maior torre feita pela mão de um homem. Eu falei, uau, cara. Falei, sim, na América Latina, 290, quantos metros tem essa torre? 828 metros. 828 metros. O maior arranha-céu já construído por um ser humano. 160 andares. Falei, cara... O orçamento total do projeto girou em torno de $1,5 bilhão de dólares. É muito dinheiro. E para 160 andar, tem que ter o elevador mais rápido do mundo também. Então está lá. O elevador mais rápido do mundo está nesse edifício. Eu fui pesquisar e olhar e falei, cara, que coisa linda, um arranha-céu lindo. Eu falei, mas para sustentar esse arranha-céu, o que fizeram para sustentar esse arranha-céu? Está lá, mais de 45 mil metros cúbicos de concreto, pesando mais de 110 mil toneladas, foram utilizadas para a construção da fundação com concreto e aço. Ela possui 192 estacas, com 1,5 metro de diâmetro, por 43 metros de comprimento, enterrado a 50 metros de profundidade. Eu falei, cara, é demais. A construção usou mais de 330 mil metros cúbicos de concreto, 55 mil toneladas de vergalhões e aço, e consumiu mais de 22 milhões de homens-hora. Existem malhas de titânio sobre aquela construção para que não se oxide aqueles ferros e aqueles vergalhões. Falei, uau! Aí fui pesquisar, fui olhar. 6 anos demoraram para eles construírem essa torre. E eles ficaram 2 anos na fundação. Iam lá, faziam testes, verificavam o solo, cavavam mais, modificavam a construção, modificava para lá, modificava para cá, pesava. E aí eles foram subindo, pesava, fazia teste e está lá, firme. Pastor, por que você está falando isso para mim? Porque eu quero deixar algo firme essa noite para você.
O que mais importa em uma edificação é a sua base. O que mais importa em uma edificação é a base dela. Mas infelizmente, muitas pessoas não estão nem aí, né? Porque o que os nossos olhos vê é o que está acima da terra. Eu recebi alguns irmãos essa semana passada, né, que nós fizemos a nossa mesa dos homens, falando isso, se você é homem, não tem uma mesa, queridos, procure uma mesa, pensa algo incrível que Deus está fazendo no meio dos homens. Das mulheres, né, elas sempre saem um pouquinho na nossa frente, mas nós estamos alcançando elas. Algo incrível que Deus está fazendo. E quando as pessoas chegaram na minha casa, nenhum deles, chegaram assim e perguntaram: oi pastor, quantas sapatas você fez aí nessa casa? Quantas colunas tem aí? Você usou trilícia, você usou coluna? Quantas polegadas tem o ferro? Quantos de cimento você gastou para fazer essa casa? Porque isso não chama atenção. Talvez a pessoa fale: nossa, quantos quartos tem? Tem closet, tem piscina, tem edícula e tal. Coisas normais, né? Talvez um arquiteto, um engenheiro vai se preocupar mais com isso. Mas infelizmente, querido, nós não se preocupamos com as edificações. Nós não se preocupamos com aquilo que está abaixo da terra. E aqui eu quero deixar algo para você que gosta de escrever, para fixar no teu coração essa mensagem. Construção sem profundidade tem prazo de validade. Construção que não é profunda, ela tem um prazo, uma hora ela vai cair. Construção que não tem uma base firme, uma hora ela cai. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre construção. E eu falei: Senhor, a maior construção que nós, todos nós que estamos aqui, devemos ter e exercer, é uma construção em Cristo Jesus. Conhecer o autor da vida, aquele que te deu a vida. Conhecer o propósito da sua vida. Conhecer o porquê o Senhor te plantou sobre essa terra. Porque de milhares de espermatozoides foi você. A primeira vitória foi a sua. Por que você? Por que Deus te chamou para esse plano? Para que a gente conheça a vontade de Deus, nós precisamos se relacionar com Ele. Nós precisamos ter uma edificação firme com Jesus. Pesquisas mostram, queridos, que para cada pessoa convertida, para cada pessoa que se achega ao Evangelho, para cada um convertido, há um desviado. Há uma pessoa que abandonou a fé, há uma pessoa que já não levanta mais as suas mãos em adoração ao Senhor, não anda mais em santidade, não vive mais para o reino da luz. Isso é muito preocupante. Por que isso acontece? Mateus capítulo 13, verso 18. Projeta para nós, por favor. A explicação de Jesus: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Volta um pouquinho.
quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, de 70 e de 30 vezes mais. Essa é a explicação de Jesus para uma parábola que ele contou e aí depois chama os seus discípulos e fala para eles o significado. A semente é a mesma semente, mas aí Jesus coloca 4 tipos de terrenos. A primeira semente que cai à beira do caminho, as aves a comem. Jesus fala que essa semente, essas aves que a comeram, é o maligno, que vem e toma essa semente. Essa semente ela não é absorvida pela terra, ela não é absorvida pelo solo. E aqui eu quero que você entenda, querido, que há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade do solo em absorver essa semente, colocar no seu coração essa semente. Há uma responsabilidade para mim, há uma responsabilidade para você, de todas as sentenças que é deliberada, de tudo que Deus está trazendo, de tudo que Deus tem falado nesse tempo. E nós precisamos responder. Jesus está falando, olha, a semente que está à beira do caminho, a ave vem e a toma. Pastor, explica melhor isso, coloca dentro do nosso contexto. São aquelas pessoas que vêm até a casa do Senhor, elas gostam de frequentar esse ambiente, elas chegam, elas gostam do louvor, elas gostam dessas luzes, uau, que ambiente bacana, elas gostam da palavra, mas depois que sai da porta para fora, essa semente que foi lançada, ela não coloca em prática, ela deixa essa semente aqui, e essa palavra não entra dentro do coração dela. Satanás vem e arrebata, porque o solo precisa corresponder. O solo precisa responder. Eu e você precisamos responder e se responsabilizar com todas as sentenças que o Senhor tem deliberado sobre as nossas vidas. Senão o inimigo vem e a traga. Essas pessoas vêm, ouvem a palavra, mas não tem transformação de vida, não tem mudança de vida, porque essa palavra não entrou no seu coração. Aqui só é um ambiente gostoso de estar. Eu vou lá bater o meu cartão, eu vou lá ouvir uma palavra, nossa, eu estou me sentindo tão carregado, né? Não sei se você já ouviu isso, eu vou lá receber um, né? Aqui não tem passe. Estou tão carregado, eu vou lá, eu preciso ouvir, uau. Agora eu estou bem, mas todas as sentenças, tudo que o Senhor falou no teu coração, ficou aqui, e você sai, depois outro dia, e o outro dia, e nada acontece. O Senhor fala aqui também, Jesus fala de um outro tipo de solo, uma semente que entra entre as pedras, ela recebe logo, recebe com alegria, mas ela não tem profundidade, ela é logo sufocada, ela não tem firmeza. É aquelas pessoas que recebem a palavra, uau, eu quero Deus, e elas até tentam, mas elas não buscam um relacionamento mais profundo, e essa semente não tem raiz. E o que acontece? As pedras a sufocam e ela não frutifica. Jesus fala de outro solo,
uma semente que cai entre os espinhos. Essa até foi um pouco mais profunda do que as pedras, mas ainda está muito superficial. Aí ela não resiste. Olha o que Jesus fala: não resiste às tentações, não resiste às perseguições, não resiste às riquezas do mundo. É aquela pessoa que gosta de estar no ambiente, gosta da palavra, mas também gosta de viver no mundo. Gosta das coisas do mundo, prefere, né, já ouviu aquele termo, tenho certeza que você já ouviu, crente Raimundo? Fala, irmão, você já ouviu? Pé na igreja, outro no mundo? É esse. Vem, uau, sou crente, glória a Deus, mas não consegue resistir a um convite, não quer abandonar o segundo relacionamento, não quer abrir mão das coisas do mundo, porque eu vou falar para ti, querido, o pecado para a carne é excelente, é bom, porque senão ninguém pecava. Pecado é bom para a carne, mas é destrutivo para o seu espírito. Esse é aquele crente que gosta, mas não tem firmeza. Aí Jesus cita: olha, mas tem um segundo terreno. Tem um segundo terreno que é uma terra boa. Essa semente cai, essa semente, ela vai a uma profundidade. E ali o fruto vem, porque ela cresce, ela aparece e ela frutifica. Que eu e você, queridos, possamos estar nesse solo, em um solo que a terra é fértil, em um solo a qual a semente é capturada, num solo a qual tem responsabilidade com a semente, que tem responsabilidade com a palavra, que corresponde àquilo que o Senhor nos fala, que diz: rei, eis-me aqui, Senhor, essa palavra é para mim, eu vou buscar viver essa palavra, nem que custe a minha vida, nem que custe os meus relacionamentos, nem que custe tudo, mas eu vou viver pela tua palavra. É essa palavra que eu quero. É essa terra boa. Né? O pastor, eu brinco bastante com o pastor Claudivan, e ele não está aqui, então vou falar. Ele fala assim: a terra, quando a terra é boa, e a semente de qualidade, não tem como não ter fruto. Depois ele vai assistir e vai falar: ei, pastor Frávio. Ele fala: Frávio. Ele, como um bom agricultor, sabe, quando a terra é boa, quando a terra é bem arada, e a semente é boa, não tem como não frutificar. Profundidade. É preciso se comprometer. Estava montando esse sermão e lembrei de logo quando nós construímos a nossa casa. Nós construímos a casa bem no meio do terreno e ficou um espaço grande atrás. E o que nós fizemos? Né? Era um baita chão batido. Eu falei: cara, eu preciso colocar as minhas habilidades, né? Agora como um homem de família, né? Casado, vou fazer uma horta. Aí fui lá, mostrei todas as minhas habilidades numa horta. A horta estava bonita, colhemos até alguns frutos da horta. Mas como era chão, então vinha o vento, sujava toda a minha casa. E aí, né, minha digníssima falou: Flávio, não vai dar certo, vamos colocar pedra brita. E aí foi lá e acabou com a minha horta, né? Acabou com a hortinha, joguei as pedras britas. E depois de alguns dias, eu estava lá olhando para minha... que era antes uma horta, agora não era mais nada. Cemitério da horta. E quando eu olho lá, eu vejo uma rúcula, um pezinho de rúcula. Falei: uau, cara, fui lá, tirei as pedrinhas, deixei ela crescer mais e, né, comi a rúcula.
E eu fiquei pensando exatamente isso, quando a terra é boa. Porque eu lembro, eu fui lá, comprei adubo, adubei aquela terra. Eu coloquei uma semente boa. Ela estava profunda. E mesmo com pedra, ela surgiu e apareceu o fruto. Quando a terra é boa, a palavra está enxertada, você vai frutificar. Não tem como não frutificar se você tem responsabilidade com a semente. Profundidade. Relacionamento com Deus precisa ser em profundidade. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus superficial. Sabe aquele relacionamento quando você era um adolescentezinho, e aí você falava assim, ele é meu namoradinho, ela é minha namoradinha, e ficava andando de mãozinha dada. Infelizmente, querido, tem pessoas que têm um relacionamento assim com Deus. Aí veio a internet. Eu não sei, eu tenho certeza que você conhece casos de pessoas que namoraram anos pela internet. Algumas até que casaram pela internet. Depois, quando, é outra vida. Não tem como você se relacionar com alguém à distância. Ou mais à distância ainda, quando você escrevia cartinha, sabe? Quando não tinha o SMS lá, o Orkut, você escrevia cartinha. Nossa, tem alguém do tempo da cartinha aqui? Fala um amém aí, pelo amor de Deus. Tem que estar acima dos 40 para ser do tempo da cartinha, né? Um relacionamento superficial. Isso é um relacionamento superficial. E infelizmente, querido, tem pessoas que se relacionam com Deus nessa superficialidade. Tem alguém aqui entre nós que me conhece depois de Deus, mais do que qualquer um de vocês. Eu tenho um relacionamento com essa pessoa que eu não tenho com ninguém aqui, porque eu tenho intimidade com a minha esposa. Eu posso ficar nu diante dela, ela pode ficar nua diante de nós, não temos vergonha, nem com a minha mãe. Eu não vou ficar nu na frente da minha mãe, mas com a minha esposa eu consigo, porque eu tenho intimidade. E é esse nível de intimidade, querido, que eu quero falar para você. É esse nível que eu estou falando aqui de um relacionamento matrimonial que Deus quer ter com você. Você acha por que ele fala que você é a noiva dele? Porque ele quer ter um relacionamento com você íntimo, não superficial, não de amizade, não de quando só você quer falar, ou quer uma lista de coisas. Não, ele quer um relacionamento íntimo, de um homem com a mulher que tem um relacionamento mais íntimo. Eu e minha esposa, no nosso relacionamento mais íntimo, o Senhor nos deu fruto. Eu tenho o Otávio de 11 anos e o Gustavo de 4 anos. Se eu casasse com a minha esposa e só andasse de mão dada com ela, não teria fruto. Eu só tenho filhos porque eu tenho intimidade. E sabe o que eu quero dizer para você, querido? Deus quer ter essa intimidade com você. É esse nível de intimidade que o Senhor hoje, essa noite, chama você para estar com Ele. A palavra do Senhor fala sobre relacionamentos, sobre água nos artelhos, água nos joelhos, água nos lombos, mas fala de um relacionamento mais profundo, que é aquele que não dá pé mais, aonde você perde o controle, aonde você perde o domínio. É Ele que domina, é Ele que conduz, é Ele quem fala. E realmente dentro desse relacionamento aí você pode dizer: não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É
somente nesse nível de relacionamento. Só num relacionamento superficial. Bater o seu cartão na igreja, ou 2 horas aqui, querido, é muito pouco. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas aqui, por 2 horas que você está aqui, mas você não tem um relacionamento. Se eu te perguntar o que ela gosta de comer, você não sabe. Porque você precisa ter tempo com essa pessoa. Você precisa ouvir essa pessoa. Você precisa falar com essa pessoa. E aí eu te pergunto, Deus pode falar com você de várias formas. Deus pode usar ali o Marcos, sair rodando, né, Marcos? Coloca a mão na cabeça do André e já entregar uma profecia. Deus pode ou não pode fazer isso? Deus pode, mas se contenta aí, Marcos. Já quis rodar. Pode ou não pode? Pode. Deus usou, né, uma jumenta para falar com Balaão. Deus pode usar? Pode. Um tempo eu estava conversando com um rapaz e falou, Deus usa placa de carro para falar comigo. Eu falei, rapaz, esse é outro nível, né? Glória a Deus, irmão. Deus usa sonhos. Deus usa várias coisas, porque Ele é Deus. Mas você só tem um jeito de falar com Deus, meu irmão. Você tem que orar. Você precisa ter uma vida de oração. Se você andar comigo, você vai conhecer os meus gostos e vai ver que eu sou bem facinho de agradar, né? A pessoa fala assim, pastor, o que você gosta de comer? Eu falo, eu gosto de não passar fome, porque quem já passou fome não quer passar fome. Então o que você vir vai ser consumido. Mas o meu filho tem várias restrições alimentares. Se você hoje vamos fazer uma sopa, chamar o Otávio para comer, ele não vai nem sentar na mesa. E por que eu sei disso? Porque eu sou o pai dele. Eu ando com ele, eu convivo. Relacionamento é isso, querido. Infelizmente, tem muitas pessoas vivendo um relacionamento com o Senhor na superficialidade. Eu não sei, mas me parece que logo depois da pandemia, com essa questão de distanciamento social, muitas pessoas se distanciaram também de Deus. Muitas pessoas hoje já não buscam mais como buscavam, não se entregam mais como se entregavam, não oram mais como oravam, não acreditam mais como acreditavam. Por quê? Falta de relacionamento com Deus, falta de oração. O Senhor, Ele quer um relacionamento íntimo. E no relacionamento íntimo, gera frutos. Crislaine, ela está grávida, né? Tem um bebezinho ali sendo formado. E esse bebezinho, ele tem uma vida própria. Não adianta você falar assim, vai dormir. Não vai, ele vai dormir quando ele quiser. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, algo de Deus é enxertado no seu ventre, é enxertado dentro de você. Isso vai ganhando forma. Hoje a Cris passa, as pessoas falam, ali está indo uma gravidinha. Porque o corpo muda, a barriguinha começa a aparecer. Né? Toda grávida, quando para, logo ela já começa, né? Ou coloca a mão assim, não tem como saber que está grávida. Né? Quando vem algo de Deus em você, querido, vai ser visível. As pessoas olharem e falar, cara, tem algo de Deus no Pardinho. Ele não era assim, ele não falava desse jeito, ele mudou. Algo aconteceu. Ele até gostava de fazer isso, mas ele não faz mais, porque tem algo dentro de você, fazendo uma mudança de dentro para fora. E agora não é mais você que vive, mas é o Senhor dentro de você. É algo de Deus dentro de você.
Mas se não tiver intimidade, não tem fruto. É preciso intimidade. É preciso intimidade. Mateus capítulo 6, e verso 6. Projeta para nós. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Deus está no secreto. Eu fico pensando, cara, Deus está ali esperando. Ele está te esperando. Ele está esperando você romper com toda a sua agenda, com todos os seus compromissos e priorizar viver com Ele. Priorizar ter uma noite com Ele. Priorizar ter uma madrugada com Ele. Priorizar ter uma manhã com Ele. Priorizar deixar Ele entrar em você e gerar a vida de Deus em você. Mas para isso, querido, você precisa ter responsabilidade nesse relacionamento. Porque senão nada acontece. Senão nada acontece. Eu vim aqui como um despertador hoje. Eu vim aqui como um despertador essa noite. E qual é a função do despertador? É despertar e você acordar. Mas você só levanta da cama se você quiser. Senão você vai lá e coloca mais alguns minutos e mais alguns minutos. Então eu estou aqui, querido, para te despertar. Para que você rompa com tudo e fale, eu preciso priorizar a minha vida com Deus. Eu preciso priorizar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso priorizar o autor da vida, aquele que me deu a vida. Eu preciso priorizar, antes de tudo, falar com Deus. Não acordar e a primeira coisa que você vê é as mensagens do teu celular. Acorda, querido. Dobra o seu joelho. Chama Ele para esse dia. Fala, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não posso. Sem o Senhor eu não devo. Pai, vem comigo. Pai, vem lutar as batalhas desse dia. Sem o Senhor eu não posso. Sem o Senhor eu não devo. Eu preciso de Ti. Ele está no secreto e está te esperando. Olha o que diz essa palavra. O Pai que está no secreto. Te vê no secreto. Porque às vezes você chega, você não consegue nem orar. Você não consegue nem falar. E a Bíblia fala que nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. O Senhor está esperando você. Para um relacionamento profundo. No reino de Deus, não existe inseminação artificial. Aqui sim, existe. O fruto acontece. Mas sabe o que não acontece? O prazer. No reino de Deus, só existe um tipo de você frutificar, é ter um relacionamento com Ele. O prazer é garantido, o prazer do teu espírito. Eu glorifico a Deus por hoje você ter rompido da sua casa e ter vindo aqui. Porque quando eu escrevi isso que o Senhor compartilhou comigo, falou muito comigo. E eu fiz uma oração, falei, Deus, manda pessoas que precisam ouvir essa palavra, precisam
cavar mais. E o que eu quero essa noite é colocar uma pá na sua mão. Essa noite você vai sair daqui com uma pá. Para quê, pastor? Para cavar mais. Buscar mais. Sabe, entrar em um lugar que você nunca entrou no Senhor. Eu não sei você, querido, mas comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso entrar em um lugar que eu nunca entrei. Quem vive de passado, infelizmente, é um museu. Todas as minhas experiências que eu tive com o Senhor, glória a Deus, me trouxeram até aqui. Mas eu preciso viver algo novo. Eu preciso andar em algo novo. E para isso acontecer, eu preciso cavar mais. Eu preciso ir no secreto mais. Eu preciso buscar mais a face dEle. Para entender as coisas que eu não compreendo. E para viver aquilo que vem dEle. A Bíblia fala de alguns personagens que fizeram as suas construções. A Bíblia fala em Juízes capítulo 16, e verso 28, depois você lê sobre Sansão. Sansão tinha uma vida totalmente agraciada por Deus. Se você vê aí na galeria quantos bebês foram anunciados por anjo, você vai falar, teve Isaac, teve João, próprio Jesus, e nessa galeria está lá, Sansão. Um cara que tinha tudo para dar certo. Um anjo veio falar com a mãe e falou, olha, você vai engravidar de um menino. O pai ora e fala, olha, eu quero falar com esse anjo também. E o anjo vem. E o anjo dá todas as instruções para aquele pai. Paz na graça do Senhor, construindo todo um caminho do filho, ensinando o filho no caminho que ele devia andar. Tudo para dar certo, e ele começa ali a fazer uma construção. Porém, Sansão, na sua vida adulta, ele resolve fazer uma construção baseada no prazer imediato. Ele não cavou, ele não buscou um alicerce firme, ele buscou algo superficial. Desobedeceu os pais, viveu em mentira, fez o que Deus falou e reprovou. E você conhece a história. Sansão, o homem mais forte, que deveria ser um grande príncipe, um grande juiz, agora vira um bobo da corte. O seu segredo é revelado, se corta o seu cabelo, e ele está ali, sendo um bobo da corte. Toda a construção de Sansão, a hora que a chuva bateu, que o vento veio, a casa caiu. Vamos lá para você acordar. A casa. Essa foi a vida de Sansão. Mais um personagem que está em 1 Samuel capítulo 13, de 8 a 15, é Saul. Saul, o primeiro rei de Israel. O homem que foi escolhido pelo povo, mas teve a aprovação de Deus. Não era o propósito de Deus, mas teve a aprovação de Deus. Era o cara mais alto, o cara mais bonito. E logo quando ele assume, a Bíblia fala que ele vai profetizar junto com os profetas. Olha, a unção de Deus veio sobre esse homem. E ele começa a fazer a sua construção. E a sua construção foi em cima das aparências. A Bíblia relata que chega um momento que o povo
iria sacrificar ao Senhor. E o profeta Samuel fala, olha, espere, porque quem fazia essa função era o profeta, era o sacerdote. Ele não era o sacerdote, ele era o rei. Espera o momento certo, salvo engano, acho que 7 dias, espera que eu vou estar lá para fazer o sacrifício. E ele esperou, e daqui um pouco deu 7 dias, ele desesperado, olhando para o povo, e agora esse povo vai dispersar, o que vai acontecer? E o que ele faz? Ele resolve sacrificar, na aparência, na desobediência. Aí surge aquele versículo que a gente conhece bem, que o Senhor pede, obediência é melhor do que sacrificar. Obediência é melhor do que sacrificar. Saul constrói na aparência, e a casa dele, meu Deus, e a casa dele caiu. Tinha tudo para dar certo. Samuel chega para ele e fala, o que você fez, Saul? O Senhor hoje iria confirmar o teu reinado. O Senhor hoje ia dar o reinado para a tua casa, para os teus filhos. Mas por essa desobediência, o Senhor já preparou alguém segundo o coração dele. A casa caiu. Em Gênesis capítulo 39, tem um rapaz que começa do 39 e vai até o capítulo 50 falando dele. O nome dele é José. Tudo para dar errado. Pensa um menino que tinha tudo para dar errado. Nasce e já tinha um monte de irmão. Os irmãos têm inveja dele, porque o pai olha para ele de forma diferente. E os irmãos que deveriam proteger, amar, planejam matar, mas vendem ele. Lança ele numa cisterna. Ele vai como escravo. Um menino que tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, agora não tem mais a liberdade, não tem mais a casa, é um escravo. Tudo para dar errado. Mas José começa a cavar. José começa a aprofundar as raízes. Um relacionamento com Deus, tudo para dar errado. Mas ele estava no Senhor. E lá, no meio de todos aqueles escravos, na casa de Potifar, o Senhor levanta ele com graça. E ele vira ali um senhor sobre todos aqueles escravos. Com o coração voltado ao Senhor. Você conhece a história? A mulher do Potifar faz uma denúncia caluniosa sobre ele. E ele vai parar na prisão. Lá na prisão, ele continua cavando, ele continua buscando a Deus, um relacionamento firme. E ele vira senhor de todos aqueles que estão ali. Ele começa a ajudar o carcereiro, e entre o carcereiro, ele era um dos maiores ali. Cavando, e você conhece a história, que chega um momento que toda a sua estrutura frutifica. E ele vai para o Egito, e abaixo de Faraó está o José. O que eu quero dizer para você, querido, que um relacionamento com Deus no profundo gera frutos. Um relacionamento com Deus no profundo gera honra. Um relacionamento com Deus no profundo, mesmo que todas as pessoas estão olhando e falando, olha, não vai dar certo, mas se o teu coração está no Senhor, se a tua vida está no Senhor, uma hora você vai frutificar para a glória de Deus. Virão frutos. Relacionamento profundo gera compromisso. Para nós encerrarmos,
Relacionamento profundo gera compromisso. O compromisso que Ruth teve com a sua sogra Noemi foi um relacionamento que gerou compromisso. Relacionamento profundo gera confiança. Confiança que Deus tinha sobre a vida de Abraão e que Abraão tinha sobre a vida da palavra do Senhor. Quando Deus chega para ele e fala: olha, me entrega o seu único filho. Em Hebreus capítulo 11, verso 19, a Bíblia fala que ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, porque foi essa palavra vinda de Deus, ele iria ressurgir. Relacionamento profundo gera confiança. Quero convidar você a se colocar de pé, para parecer que vai terminar. Eu poderia falar aqui sobre vários tipos de construções. Eu poderia focar aqui vários tipos de relacionamento. Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração, nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Porque quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, você que é pai, você vai olhar para o teu filho com os olhos de Deus que há dentro de você. Não tem como você não ser um bom pai, se você tem um relacionamento profundo com Deus. Não tem como você, mulher, não ser uma boa esposa, se você tem um relacionamento profundo com Deus, porque Ele prova o seu amor todos os dias, e Ele vai te ensinar todos os dias. Não tem como você não ter um relacionamento, você filho com o seu pai, ou pai com o filho, se você tem um relacionamento com Deus, porque Ele te ensina. Nós falamos muito sobre casamento e aí surge o termo solteiro. O solteiro significa inteiro. O solteiro precisa se casar, mas ele precisa estar inteiro em Deus. Infelizmente, muitas pessoas procuram se completar no próximo. E aí nunca vai ser completa, porque antes de casar ela precisa estar completa no Senhor. Quantos querem casar e digam amém? Já casou, vai casar, né? Bodas de 10 anos, 20 anos. É isso, querido. Ninguém é um bom par se não for antes um bom ímpar. Você precisa ser inteiro no Senhor. Quero essa noite fazer essa oração com você. O Senhor te chamou essa noite fria aqui para dizer que tem mais, para dizer que Ele é uma fonte inesgotável, para dizer para você que quanto mais você cavar, mais você procurar, mais você vai encontrar Deus. Mas o Senhor vai tirar coisas tuas e colocar coisas dele dentro de você. Mas você vai ter uma revelação da sua vida. Mas você vai ter uma revelação do que Ele tem para você. Mas Ele vai esclarecer as coisas. O Senhor é mistério. O Senhor é mistério, mas Ele ama contar os seus mistérios para os seus filhos. Ah, Senhor, eu não te ouço. Faz tempo que o Senhor não fala comigo. Na verdade, faz tempo que você não entra no secreto. Porque quando você entrar no secreto, não tem como você não ouvir a voz dEle.